Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, temos vivido dias difíceis, dias de luta, dias de escândalo, dias de apostasia, dias de esfriamento espiritual, dias onde eu intitularia que a fé entrou em descrédito. E isso é alarmante. Maior potencial depositado de Deus dentro do seu interior se chama fé. E você, meu amado, tem uma ameaça no inferno. Quando você é um homem de fé, uma mulher de fé, se levanta como servo de Deus, o diabo teme e treme, porque ele sabe que um homem ousado na posição com o Senhor, ele tem que recuar, ele tem que retirar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a tua vida, contra o teu ministério, a tua casa, a tua família. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque debaixo das asas do Senhor você está seguro. Irmãos, nós temos que olhar e observar o prisma da igreja hoje, a situação da igreja, não Torre Forte, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo de forma geral, tanto com esse testemunho que acabamos de ouvir de Mato Grosso, como vidas que têm testemunhado, como fatos que temos presenciado. Porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé na terra? É uma realidade triste, uma situação difícil, uma situação, meu amado, que nos preocupa e que nos assusta. O que nós temos visto, o que nós temos vivido nesses últimos dias, quantas e quantas pessoas que tinham uma fé ousada, que tinham uma disciplina, tinham um amor pelo Senhor, oravam, jejuavam, clamavam, liam a Bíblia, frequentavam a igreja, frequentavam os cultos, e pelas tribulações, pelas aflições, pelas angústias, pelos problemas, pelas adversidades, pelas lutas, pelos levantes, muitas vezes dentro da própria casa do Senhor, estão desanimando, estão se desmotivando, estão abrindo mão, estão virando descrentes. Quantas pessoas hoje em dia, ao olhar um programa de televisão evangélico, ele coloca na dúvida, ele coloca em xeque, ele questiona, mas será que realmente eu posso acreditar nisso? Meu amado, é triste a realidade, mas a palavra de Deus e a fé têm entrado em descrédito, e você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não pode permitir uma coisa desta. Você, meu amado, como servo de Deus, o Senhor te colocou no mundo, e o Senhor te chamou para que você possa ministrar contra esta realidade, para que você possa ser um exemplo de fé, para que você possa ser ousado, para que você possa, meu amado, estar firmado na obra do Senhor. Nada e ninguém há de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem o perigo, nem a espada, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei do marketing nos afirma que para você vender um produto, primeiro você tem que acreditar no produto. Jamais você vai conseguir vender aquilo que você não acredita. Jamais você vai conseguir transmitir aquilo que você não bota fé, aquilo que você não acredita, aquilo que você não crê, você não consegue passar para os outros. Por outro lado, qualquer coisa que você conseguir passar visão, você precisa acreditar na visão que você está passando. Irmão, não tem como nós falarmos em Jesus se realmente você não tiver consciente, se você não tiver, meu amado, realmente convicto que Ele é o Senhor e Salvador, o único caminho, a única verdade, a única vida. Se você não acreditar e confiar e ter convicção que é somente por meio dele, nada que nós fizermos neste mundo vai nos dar direito à salvação, a não ser por Jesus Cristo. E por isso, meu amado, o diabo tem roubado essa convicção da igreja, o diabo tem roubado esta fé da igreja, o diabo, meu amado, tem investido para que você desacredite, e ele não vai investir com coisas que ele sabe que você não vai se abalar, ele não vai investir com ataques que ele saiba que não vai te tirar da posição, mas ele vai investir com coisas que vêm de dentro, com situações que saem de dentro, para te desestruturar, para te desequilibrar, para que você venha esmorecer, para que você venha abrir mão da sua promessa, para que você venha abrir mão da palavra de vitória, para que você olhe para as circunstâncias e fale: Senhor, o peso, o preço é muito alto, pensando bem, Senhor, eu não quero mais nada. E quantas pessoas têm entrado nessa dimensão?
Irmãos, nós precisamos entender e discernir a estratégia de Satanás e entender o trabalhar de Deus. Não tem como você ser testemunha viva de Jesus se realmente você não tiver uma convicção, se realmente você tiver um encontro, um impacto com o Senhor, a tal modo que te torne irremovível, a tal ponto que te torne, aconteça o que acontecer, de Jesus eu não largo, este Deus eu não largo e este nome eu não nego. Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, é o único da minha vida. Pode vir escândalo, pode vir adversidade, pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir afronta, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nestes últimos dias nós temos visto a igreja de forma geral, o povo tendo menos convicção do que nos primeiros tempos. Ao olharmos para a palavra de Deus, olhamos tantos e tantos exemplos de fé. Ainda na sexta-feira no discipulado, eu comentava com os irmãos acerca da fé de Noé, meu irmão. Meu amado, eu acho que a fé de Noé é algo glorioso, é algo tremendo, é algo muitas vezes, até no bom sentido, entre aspas, invejável. Um homem que tem um encontro com Deus, um homem que recebe uma palavra de Deus, e ele se torna irremovível, ele se torna, meu amado, convicto. Você já reparou? Analisa a história de Noé comigo. Não tinha chuva sobre a face da terra, esse calor abençoado que a gente tinha, era contínuo, e Deus fala com ele: Noé, farei chover sobre a face da terra, prepara uma arca, para ti, teus filhos e a esposa dos teus filhos. Parênteses, você sabia que Noé nem filho tinha ainda quando Deus falou com ele? Faz os cálculos dos anos que o Senhor fala com ele, quantos anos ele entra na arca, você vai ver, não tinha filho ainda. Mas Deus já dá uma prévia, Deus já dá uma direção. Olha, Noé, você vai ter filhos, seus filhos vão casar, eles ainda não vão ter filho, mas você, tua esposa, teus filhos e as esposas dos teus filhos. Então era mais que um. Previamente, Noé observou para aquilo, entendeu que não era para amanhã, entendeu que ele não tinha filhos ainda. Então tem que ser pelo menos daqui 9 meses. Mas aí nasce um. Então tem que ser mais 9 meses. Nasce 2. Mas o bebê não pode casar. Então tem que esperar um tempo. Basicamente, Noé entendeu. Só que, meu amado, esperar 120 anos sem Deus ficar confirmando, só Noé mesmo. Muitas vezes Deus fala conosco no domingo, e se não acontece na segunda, a gente já abre mão. Que dirá 120 anos? Você tem estado firme em uma promessa que o Senhor te fez há 5 anos atrás? Permanece, porque Ele é Deus para cumprir. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer na tua vida. O diabo queira ou não queira, as circunstâncias todas podem dizer o contrário, mas Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele falou contigo. O Senhor vai manifestar a sua glória. Meu amado, creia, não deixe essa luta, não deixe esse tempo de espera esmurecer a sua fé. Continua crendo, continua acreditando, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele falou, Ele vai fazer, vai cumprir na tua vida, vai se realizar, não importa quanto tempo demore, tudo que Deus falou vai se cumprir na tua vida. Passa 10 anos, passa o seu vizinho e fala: e aí, Noé, que barco grande é esse? Estamos tão distante do mar. Não, vai vir chuva sobre a terra, e eu tenho que me preparar. E aquele que não se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, do Jeová, vai perecer nessa chuva. Ih, Noé, você está doido. Irmão, tua família já virou para você e falou que você está doido? Seus amigos já viraram para você e falaram: o que você está crendo ainda? O que você continua acreditando ainda? As pessoas ao seu redor, que você trabalha, o seu convívio diário, olham para a sua fé e falam: você vai continuar crendo? Você vai continuar servindo esse Deus? Olha, a situação está piorando, está passando tempo e não está vindo nem nuvem de chuva. Elias fala: eu ouço o barulho de uma grande chuva.
Ah, meu amado, pela fé, ativa a sua fé para começar a ver que o cumprimento da promessa do Senhor vai se realizar na sua vida. Deus não falou o que falou para você somente para você se alegrar, mas o que Ele te prometeu, Ele vai fazer cumprir na tua vida. Então toma posse da vitória do Senhor e persevera, permanece, não desista, não esmureça, continue crendo, continue batalhando, continue orando, continue pedindo, continue, meu amado, ministrando sobre esta posição. Passam-se 25 anos, o mesmo vizinho passa lá, e aí Noé continua nesse projeto. Irmão, quantas vezes nós acreditamos e o mundo quer fazer nós virarmos descrente, o mundo quer tirar a nossa fé, o mundo quer colocar o projeto que Deus deu nas nossas mãos em descrédito. 50 anos se passam, uma vida. Noé, não caiu uma gota do céu. Noé, você já perdeu 50 anos da sua vida. Você vai continuar construindo esse barco? Sim, porque o Deus que falou comigo vai descer chuva sobre a terra e vai destruir tudo isso daqui. Esse homem está doido mesmo. 75 anos se passam e ele continua lá, ajeitando a janela, ajeitando a porta, cuidando dos detalhes. Ué, para que um barco tão grande assim? Onde você vai com tudo isso? Meu amado, é uma convicção. Você teria convicção para aguardar e esperar no Senhor? Meu amado, é uma convicção irremovível contra todos os sintomas contrários. Eu creio, eu sei que meu Redentor vive e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu amado, Satanás tem investido para desestruturar, para tirar aquele pouquinho de fé que ainda resta. O diabo tem trazido sintomas, diagnósticos, documentos para você abrir mão da palavra de cura, para você abrir mão da palavra de vitória. E Deus te traz este lugar nessa noite para te dizer: não desista daquilo que eu falei contigo, não abra mão do que eu prometi a você. Sou Deus e vou fazer cumprir na tua vida. Descansa o teu coração, porque sou Deus que falo e cumpro as minhas palavras. 100 anos se passaram. Noé já passou um século e você ainda continua crendo numa palavra que não teve nenhuma confirmação. Você ainda continua crendo numa palavra que não tem nenhum sinal que vá chover sobre a face da terra. Sim, porque o Deus que falou comigo vai descer chuva, e se vocês não acreditarem, vocês vão morrer tudo. (119, 120 anos, e de repente aquele homem olha e vê os casais se juntando de animais, e os casais em fila. Ele não treinou ninguém, ele não adestrou nenhum animal, ele não contratou ninguém para adestrar animal nenhum, e de repente os animais começam a se unir, e começam a seguir rumo à arca, começam a entrar rumo à arca. Ele olha para sua esposa, ele olha para os seus filhos, ele olha para suas noras e fala: chegou a hora, vamos, preparem-se, vamos entrar na arca, porque Deus já deu o sinal. Meu amado, Deus é Deus, e Deus fala, Ele cumpre, não importa quanto tempo demore. Tenha convicção, creia naquilo que o Senhor falou, toma posse daquilo que o Senhor falou, ainda que aos olhos humanos é loucura. O agir de Deus é loucura para aqueles que são seus filhos, seus servos. Aos olhos humanos chegou no limite, ou passou dos limites. Aos olhos de Deus Ele olha e fala: agora está certinho, pronto, para que eu comece a agir, para que eu comece a atuar. Deixa Deus ser Deus nessa causa, deixa Deus ser Deus nesse problema, meu amado. 120 anos depois, Noé nunca recebe uma confirmação, uma palavra de confirmação, mas a primeira palavra, o primeiro encontro, ele consegue acreditar veementemente, ele consegue ter uma convicção irremovível, sem nenhuma confirmação. Ele fica firmado no propósito até o Senhor cumprir a sua palavra. Por que você está pensando em sair da posição? Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. De Gênesis a Apocalipse, me mostre uma pessoa que teve a vitória e não passou lutas.
Jesus nunca disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus sempre, quando chamou os seus filhos, Ele disse: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te. Outra vez te digo, esforça-te. Meu amado, a vitória que Deus tem para a sua vida é uma grande vitória, uma grande conquista. E o diabo está investindo para você desistir, para você abrir mão, para você, meu amado. O diabo, muitas vezes, ele coloca circunstâncias, ciladas, situações, para ouvir da tua boca: eu não quero mais, eu desisto, eu abro mão. Era justamente essa matéria-prima que ele precisava para fazer cumprir o contrário. Mas não deixa sair da tua boca uma palavra de derrota, não deixa sair da tua boca uma palavra, meu amado, de falência. Não permita sair da tua boca uma palavra contrária àquilo que Deus falou contigo. As circunstâncias, os sintomas podem ser totalmente contrários. Eu estou bem certo que o meu Deus vai cumprir aquilo que Ele me disse, e não o que as circunstâncias estão me dizendo. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé. E andar por fé, meu amado, é andar no sobrenatural. Andar por fé é fazer o que ninguém consegue fazer. Andar por fé é você viver o milagre do Senhor. É você viver, meu amado, a glória do Senhor. Não muda da tua posição. Não abandone a primeira palavra. Permanece na primeira palavra. Porque o Deus que nós servimos não é Deus, meu amado, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Outra hora ele muda de ideia, outra hora ele fala outra. Não, Ele é Deus de uma palavra só. E Ele te deu a palavra. É nessa palavra que você tem que se agarrar, ter convicção e estar firmado, e não sair da posição até se cumprir o que Deus tem para a sua vida. Outro personagem que nós comentamos na sexta-feira foi Daniel. Daniel, meu amado, um jovem, adolescente. Diz os teólogos que ele foi por volta de 13, 14 anos para o palácio do rei, tal como se ele se alistasse num exército. Afirmam também que ele tinha por volta de 16 ou 17 anos. Junto com toda a turma que tinha 16, 17 anos, sai um edito que ninguém podia se dobrar diante de outro Deus, somente diante da estátua. Meu amado, um garoto, um adolescente, tem uma convicção tão firmada, tão genuína, que não é influenciado pelas amizades dos colegas, não é influenciado pela turma, não é influenciado, meu amado, pelos adolescentes que conviviam com ele. Está sozinho, tendo somente Deus por testemunha. E um único texto da Bíblia diz que ele ficou firmado na fé de seus pais. Meu amado, o que traz numa criança, num adolescente, uma convicção tão grande? O exemplo dos pais. Os pais olhavam, Daniel olhava para a vida dos pais, e Daniel via a fé na vida dos pais. Daniel via a crença do seu pai e da sua mãe. E meu amado, ele vai como que servir o exército no palácio do rei. Sai um edital que ninguém poderia se dobrar diante de outros deuses, mas ele tem princípios cristãos, ele tem princípios de um lar estruturado, ele tem princípios de um lar respaldado, ele tem princípios, meu amado, de um lar firmado no Senhor. E meu amado, este jovem garoto, 16, 17 anos, 3 vezes ao dia se dobrava e orava ao Senhor, e não se intimidou, não fechou a janela. Esse jovem garoto, meu amado, 16, 17 anos, continuou firmado e não aceitou comer um prato que foi consagrado a um ídolo. Não vou comer. E aí, Daniel, o que é isso? Vai ficar passando fome? Não vou comer, essa comida está consagrada. Daniel, ninguém está vendo. Jovens de hoje, todo mundo faz. Por que você não vai fazer? Você é careta, quadrado, sei lá o que mais. Falo das minhas gírias do meu tempo, né? Você vai ficar aí, Daniel, passando fome? Olha, Daniel, esse prato de sobremesa. Vai todo mundo comer. É consagrado a ídolos. Eu não vou comer. Daniel, você não pode orar baixinho, em silêncio? Não. 3 vezes ao dia. Então, Daniel, fecha a janela. Não.
Daniel não tinha vergonha da sua fé. Daniel, meu amado, tinha convicção no Deus que ele servia. Daniel, se você não negar este Deus, vão te lançar na cova dos leões. Tudo bem. Nega esse Deus. Vão te jogar, os leões estão famintos. Daniel, olha lá como estão os leões. A gente gosta de você, Daniel. Nega, depois esse Deus te perdoa. Depois você se arrepende, está tudo bem. Depois você pede perdão e este Deus vai te perdoar. Não. Irmão, o que traz uma convicção tão grande? Brinquei ainda na sexta-feira e disse aos irmãos, hoje não precisa nem ser uma cova de leões. Levar um crente para o meio de um circo que tem um leão treinado e falar para ele, nega Jesus, senão você vai lá brincar com o leão treinado do circo. Ele fala, não, eu nego, pode deixar que eu nego. Leões famintos. E ele é lançado convicto, mas não abre mão da sua fé. O que tem feito você abrir mão da sua fé? Qual circunstância tem feito você desacreditar? Qual sintoma que tem feito você descrer, meu amado? Meu amado, Daniel não se importou, ainda que adolescente, ele tinha uma convicção a ponto de estar sozinho no palácio, se alistou para o exército do rei. Meu amado, só tinha Deus por testemunha, mas esse garoto prefere ser lançado na cova dos leões do que comer de um manjar consagrado a um ídolo. Meu amado, tira o que é consagrado da tua casa, tira o que é anátema da tua casa, tira o que o Senhor não aprova da tua casa. A tua aliança é com Deus Todo-Poderoso. A tua aliança é com Deus verdadeiro. Toma cuidado com a aliança das trevas. Toma cuidado com parceria com o ímpio. Toma cuidado, meu amado, com a aliança que o Senhor desaprova, porque através da aliança com Deus, é o teu Deus que vai fazer o milagre na tua vida. É o nosso Deus que vai nos justificar. É o nosso Deus que vai realizar o milagre. E se Ele não fizer, nós vamos ser comidos pelos leões, mas não vamos negar o nome do nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os empregados que foram levar esses homens até a fornalha morreram do calor. Mas fornalha para servo de Deus só queima, meu amado, que é a marra humana. Se você está passando pela fornalha, só vai queimar o que o homem colocou sobre você. O que Deus colocou sobre você vai purificar. O que Deus colocou por você vai se aperfeiçoar. O que Deus colocou sobre você vai ser limpo, vai ser purificado. Pode vir a fornalha que for, pode ser 7 vezes mais. Ele é Deus, Ele está no controle. E se você for para a fornalha, Ele é o 4º homem que já está lá dentro te esperando. Ele já está contigo lá. Ele não vai te abandonar nem na fornalha, meu amado. Você pode passar pela tribulação, mas Ele passa contigo, e por isso que você pode ter uma convicção de vitória, por isso que você pode ter uma convicção de fé. Meu amado, precisamos resgatar a convicção dos homens da palavra de Deus. Por que a credibilidade da igreja brasileira, não vamos nem falar da igreja brasileira, por que a credibilidade, meu amado, da palavra de Deus, a credibilidade de fé, as pessoas, meu amado, que têm tido uma experiência com Deus, não conseguem mais perseverar como os homens de Deus perseveravam no passado? Deus falou, eu creio, e é essa palavra que eu fico comigo. O que está acontecendo? O que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo? A credibilidade da fé cristã está cada vez mais em baixa, por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos apóstolos, por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos pastores, por causa das falsas igrejas, por causa das falsas denominações, meu amado. As pessoas estão abrindo mão de princípios básicos de vida cristã. As pessoas estão abrindo mão de princípios básicos da fé. Os brasileiros
estão perdendo a confiança nas igrejas evangélicas, e precisamos clamar que o Senhor venha restituir, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar a tua fé, que o Senhor venha te fortalecer, meu amado, porque quando você tem fé, a fé move montanhas. Quando você usa a sua fé, a fé, meu amado, vai realizar o milagre. Então, meu amado, não importa o que tem sido investido contra a tua vida, continua crendo, continua acreditando, continua depositando no Senhor a tua fé, a tua confiança. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Infelizmente, os escândalos e os noticiários que temos visto de líderes, de denominações, levam a palavra de Deus em descrédito. Infelizmente, meu amado, esse descrédito tem entrado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo, meu amado, meu justo vai viver pela fé. Você não vai viver por aquilo que você vê. Você está vendo toda a situação contrária. Você está vendo todo o cenário piorar. Mas o meu justo viverá da fé. Os sintomas estão aumentando, mas eu creio, Ele levou sobre si as enfermidades, pelas suas pisaduras eu estou curado. As circunstâncias pioraram, estou bem certo que nem a morte nem a vida. Eu creio, eu acredito, eu não vou abrir mão, eu não vou desistir, eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, e mediante a palavra de hoje de manhã, eu vou continuar fazendo violência no reino dos céus. Fazer violência, meu amado, é você deixar de ser passível. Mensagem de hoje de manhã eu falei, eu acho que a igreja, não, eu creio, tenho certeza que a igreja de hoje está muito passível, muito pacífica quanto às provas, quanto às adversidades, quanto às derrotas, quanto aos problemas que tem enfrentado. Está todo mundo balançando a cabeça, aceitando, falando, ok, se Deus quer assim. Não, meu amado, Deus te deu a palavra de vitória. Se levanta como filho do rei e toma posse da palavra de vitória e começa a guerrear isso no mundo espiritual. Senhor, a tua palavra me garante, e eu tomo posse em nome de Jesus. Eu repreendo todo o demônio dos lares, todo o demônio das famílias, todo o demônio das crianças, todo o demônio dos negócios, e em nome de Jesus eu ordeno, sai em nome de Jesus. Faz violência, meu amado, dá uma de doido. O reino dos céus é tomado à força, e somente os violentos se apoderam dele. E eu dou esses dois exemplos que eu dei hoje de manhã. Jesus estava sempre rodeado de uma multidão, e essa multidão era pacífica, essa multidão, meu amado, era educada, essa multidão era aqueles que estavam ao seu redor. E certa vez, entrando numa cidade com essa multidão, meu amado, todo mundo tinha o seu problema, todo mundo tinha a sua necessidade, todo mundo tinha o seu pedido a fazer para o mestre. Mas são os educados, são os pacíficos. E de repente, ao entrar numa cidade, começa um homem. Que alvoroço é esse? É Jesus. Como? Jesus. Jesus aquele que cura? É. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, homem, o homem está ocupado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca, fica quieto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, o cego fez violência no reino dos céus. O cego, meu amado, Jesus estava rodeado de uma multidão, mas foi o cego que fez violência no reino dos céus, e foi ele que recebeu a vitória, recebeu a resposta, recebeu a cura. Foi ele, meu amado, que Jesus parou para dar atenção. Meu amado, Jesus estava rodeado de uma multidão que necessitava de algo, e Jesus para em meio à multidão e fala, peraí, tem alguém que está clamando por mim. Quem me chama? Será que você tem feito violência suficiente para Jesus, em meio à sua ocupação, parar e falar, tem um filho meu, lá sentado na torre forte, que está clamando por mim, o que queres que eu te faça?
Os mesmos que falaram para esse cego: cala a boca, homem, fica quieto, foram os mesmos que disseram: anima-te, levanta, ele está te chamando. Viu como o mundo muda fácil a sua convicção? Você não pode mudar. A convicção daquele cego, eu creio que era, eu não sei se é a única oportunidade que eu vou ter na vida. A convicção daquele cego era algo, meu amado, que era tão tremenda que ele falou: não posso perder essa oportunidade, porque pode ser a última. Eu vou clamar todo o fôlego que eu tiver. E ele clama, ele aumenta o volume. As circunstâncias querem fazê-lo calar, as situações que estão ao teu redor querem te calar, querem te paralisar. Meu amado, se as circunstâncias e os sintomas querem te paralisar, é sinal que você já está fazendo um estrago no reino espiritual, é sinal que você já está fazendo violência no mundo espiritual. Então clama mais alto, peça mais alto ainda, persevera mais ainda, porque você está um passo da vitória. Não desista agora, não abra mão agora. O médico pode ter falado: piorou, mas o meu Deus diz: é cura. Então recebe a palavra de cura e a palavra de vitória. O advogado pode ter falado: a causa não tem mais jeito, mas ele é advogado dos advogados, que dá jeito naquilo que não tem jeito. A mulher é estéril até Deus dizer basta. Porque na hora que Ana chegou na posição que Deus queria, o Senhor abriu a madre. Diante de Deus Todo-Poderoso, não há esterilidade, não há câncer, não há AIDS, não há enfermidade, não há causa perdida. Diante do Todo-Poderoso, meu amado, Ele é o médico dos médicos, que vai confundir o médico da terra através da tua vida. Então toma posse e creia, e comece a fazer violência no reino dos céus. Comece, meu amado, a tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, e o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Existe uma hoste de anjos torcendo por você. Deus está acreditando em você. Deus, meu amado, Ele tem prazer quando você coloca a sua fé em prática, quando você ativa a sua fé. Por que o evangelho está entrando em descrédito? Por que a fé está sendo desacreditada? Amados irmãos, pagamos um preço caro por causa dos falsos profetas, que ocupam a mídia, que ocupam as melhores oportunidades, mas são ousados, são intrépidos, e muitas vezes invadem os lares brasileiros com charlatanismo, com desafios antibíblicos, vendendo bênção, trocando o evangelho, pregando o evangelho errado, um evangelho de uma falsa prosperidade. Cremos na prosperidade, cremos e recebemos essa prosperidade, mas não vendemos e nem comercializamos as bênçãos do Senhor, porque a palavra de Deus nos garante: o que de graça recebestes, de graça dai. Meu amado, você precisa se posicionar como filho do rei, como sacerdote de Deus, como príncipe. Você precisa se posicionar e receber a ousadia do Senhor, a autoridade do Senhor, e tomar à força aquilo que Deus já te prometeu. Estive essa tarde pensando, meditando nesta palavra, e comecei a pensar: meu Deus, será que a igreja precisaria de uma nova reforma? Será que a igreja necessitaria de uma nova reforma protestante? Será que a igreja precisaria de um avivamento, não de ideologias humanas, meu amado, mas um avivamento aonde verdadeiramente nós possamos ver transformações, aonde nós possamos ver, meu amado, mudança de vida, transformação de conceito, e voltarmos à raiz do evangelho. Deus falou: vai ser lançado na fornalha, não importa, mas o meu Deus eu não nego. Se eu for queimado na fornalha, glória a Deus, mas olha, se Ele me livrar de lá, eles vão ver o Deus que eu sirvo. Será que não precisamos, meu amado, de uma nova reforma, de avivamento, de voltarmos às raízes, ao princípio? Irmão, nos entristece olharmos para a realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje e ver que ela está abrindo mão de princípios básicos da fé cristã. Eu nasci num berço evangélico, cresci num ambiente tremendamente evangélico, tanto por parte de pai como de mãe. E quando criança, me lembro de grandes lutas e perseguições, batalhas que meus avós passavam com a questão de igreja.
Mas nunca era cogitada a situação de sair da igreja. Nunca nem passava pela cabeça, cogitava-se a situação de abandonar Deus. Isso não era nem falado, nem citado. Infelizmente hoje, qualquer coisa, qualquer situação, não, eu vou sair da igreja, não quero mais saber, não, eu vou abandonar, não adianta, olha só, dentro da igreja está pior. Irmão, quantas pessoas, quantos comentários nós temos visto e ouvido. Irmãos, eu posso afirmar aqui aos amados, o evangelho está em crise, a igreja está em crise, o segmento evangélico tem distorcido a espiritualidade. Você olha para a televisão, para o rádio, tanta coisa sendo pregada como evangélica, que de cristão realmente não tem nada. Mas não é por causa dos errados que nós vamos deixar de pregar o que está certo, não é por causa dos escândalos que nós vamos abandonar o Deus verdadeiro, não é por causa, meu amado, das pessoas que saíram da posição, que nós também vamos abandoná-la. Foram tantas barbaridades que se infiltraram sutilmente, levando o evangelho para casa, barateando o cristianismo. Você não precisa mais ir à igreja, agora você pode assistir pela televisão. Não, meu amado, o plano de Deus para a sua vida é igreja instituída e estabelecida. E igreja, meu amado, não são células, é igreja. Quantos líderes religiosos pregando e ministrando, você não precisa mais orar, deixa que eu oro por você, você não precisa mais ter fé, a minha fé vai ser suficiente. O que é isso? Se o próprio Jesus olhou para as pessoas e disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai, não peques mais. E hoje nós olhamos para barbaridades televisivas e se intitulam de cristãos. A maior perseguição que temos sofrido, meu amado, são com os que se intitulam de denominações cristãs e estão sendo uma vergonha para o evangelho. É hora da igreja verdadeira se levantar e se posicionar e tomar a força, o que Deus já deu a ela. É hora da igreja verdadeira, meu amado, se levantar com autoridade, como servo do Senhor, convicto da tua fé. Nada e ninguém vai me separar, meu amado. A hora que o diabo vê que aquela luta, aquele problema, aquela situação não vai te afastar de Deus, ele deixa de insistir naquilo, porque ele viu que você venceu essa batalha. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Acorda orando, passa o dia orando, vai para o serviço orando, volta do serviço orando. Estamos vivendo um momento de batalha, que você tem que passar o dia todo orando, o dia todo clamando, o dia todo pedindo: Senhor, livra, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abençoa, Senhor, abre o trânsito, Senhor, guarda, me guarda no trânsito. Meu amado, você tem que estar o dia todo orando. 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar, continuamente, vai orando, clamando ao Senhor, para que vos livre das ciladas astutas de Satanás. Tantas e tantas barbaridades se infiltraram, mas Deus ainda conta com um povo na terra, um povo santo, lavado, comprado e remido. Deus conta contigo, igreja gloriosa. É hora de levantar e instituir o reino de Deus, é hora de trazer o reino de Deus na terra, e nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como igreja, é hora de nos arrependermos pelos falsos e clamarmos para voltarmos ao primeiro amor. E eu finalizo com Apocalipse capítulo 2, verso 2. João recebe essa revelação e escreve ao anjo que está na igreja de Éfeso: isto é o que diz aquele que tem a sua destra nas 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 2: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho e a tua paciência. Eu sei que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Eu sei que sofrestes e tens paciência. Trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes, mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Tens, porém, isto, que aborreste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Eu sei as tuas obras, sei o teu trabalho, sei que tem colocado os profetas, apóstolos à prova e os achastes falsos apóstolos. Mas tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Deixar o primeiro amor, amado. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. São os dias que nós estamos vivendo. E porque o amor tem esfriado, nós temos perdido a convicção. Por causa dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, das falsas profecias, da banalização do evangelho, ou do barateamento da fé cristã, da comercialização das respostas de cura. Meu amado, onde vamos parar? A palavra de Deus já nos alerta: aqueles que quiserem servir piamente pelo evangelho padecerão perseguições, sofrerão afrontas. Mas, meu amado, você não pode desistir daquilo que o Senhor confiou a você. Você não pode abrir mão daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Meu amado, o plano de Deus se chama igreja, igreja gloriosa, e Jesus vem para buscar uma igreja sem mácula nem ruga. Jesus não vem buscar, meu amado, grupos independentes, células soltas. Jesus não vem buscar, meu amado, outra forma a não ser igreja. Não tem como servirmos ao Senhor em casa. O Senhor quer que você esteja enraizado, plantado na casa do Senhor, para que você possa florescer nos átrios do nosso Deus. Deus instituiu a igreja, e o Senhor quer te levantar para consertar os erros que você está vendo dentro da igreja. Não adianta olharmos, meu amado, para as circunstâncias. O plano de Deus é a igreja. E afirma ainda: discipulado não tem nada a ver com G. Discipulado. G12, G15, G8, G100, não sei o quê. Discipulado é a forma bíblica, mas a falsa igreja roubou isso, distorceu isso, e o grave problema é que o diabo rouba as coisas santas, os princípios divinos, e aí quando a gente vai resgatar o princípio divino, as pessoas começam a dizer: ah, mas isso também é igualzinho a gente não sei o quê. Meu irmão, volta para a Bíblia, volta para a palavra de Deus, volta para o princípio bíblico, os textos bíblicos. Formar discípulos, ide por todo mundo, fazer discípulos a todas as nações. Discipulado nada mais é do que estarmos mais perto, dentro da igreja, não nos lares, dentro da casa do Senhor, para fortalecermos uns aos outros, para conversarmos, para orarmos uns pelos outros, para firmarmos as pessoas na igreja, na fé cristã, e não tirarmos a pessoa da igreja e facilitarmos acomodando essa pessoa em casa. De jeito nenhum, misericórdia. Um evangelho vivo incomoda, um evangelho verdadeiro mexe com os conceitos e preconceitos humanos. Um evangelho real, meu amado, promove um compromisso genuíno e verdadeiro, e Deus quer te levar a um compromisso genuíno e verdadeiro, porque neste ano o reino de Deus vai ser estabelecido, o reino de justiça, paz e alegria. Você vai viver a justiça do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, e a alegria do Senhor, que é a nossa força. O reino de Deus estabelecido na terra, você vai colher aonde você não plantou, e você vai viver o milagre do Senhor na sua vida. Você tem servido ao Senhor para um evangelho verdadeiro? Você tem servido ao Senhor por convicção ou por conveniência? Quando você serve por convicção, você começa a viver como Paulo: estou bem certo que nada e ninguém, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá me afastar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, sou do tempo de igreja, não sou tão velho assim, mas sou do tempo de igreja, que tínhamos uma assembleia, uma reunião administrativa mensal, todo mês.
E confesso a você, havia reuniões que tinham-se altas discussões, briga mesmo, briga. Eu não concordo. E um gritava daqui, outro gritava de lá. Mas ao acabar a assembleia, o povo tinha maturidade suficiente para entender que discutimos assuntos e não sentimentos. Irmão, eu discordo de você, mas eu continuo te amando e nós vamos para o mesmo céu. Vem cá, me dá um abraço. Quantas e quantas e quantas vezes eu presenciei isso? Respeite a minha posição e eu respeito a sua. E a assembleia era sempre domingo de manhã e no culto da noite, na mesma igreja, não tinha isso. Não concordou comigo? Vou sair do ministério. Não tinha. Existem irmãos aqui que vêm da mesma denominação e que pode confirmar isso que eu estou dizendo a você. Isso não era cogitado, isso não era citado, isso não nem passava pela cabeça, meu amado. Não tinha isto. O que está acontecendo com a fé cristã hoje? Eu vivi esse tempo na minha infância, na minha adolescência. Sabíamos discutir o problema e não envolver os sentimentos. E eu confesso a você que eu vim de uma igreja tradicionalicíssima. Palma era pecado, bateria então nem se fala. Bateria é do diabo, é do inferno, isso não pode estar no púlpito sagrado. Irmão, o diabo não tem nada. O poder criativo está no nosso Deus. É Ele que tem poder de fazer todas as coisas. Nasci e cresci num lar tradicional, e nessa posição de tradicional, o que mais me assustou, quando eu saí da tradicional e fui para o campo pentecostal, é essa febre de oração contrária. Irmão, eu confesso a você, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não tinha. Falei, meu Deus, existe oração contrária? E por anos e anos, eu passei pesquisando, buscando, orando, tentando entender, porque nunca, na nossa formação, criação, nunca ouvi, meu amado. Aliás, um dos temas que mais me assustou, quando saí do ministério tradicional. Pesquisei, busquei, fui atrás, li, reli. Meu irmão, precisamos entender duas coisas. Primeiro, Deus não responde a oração contrária. Você pode ter determinado, você pode ter decretado, você pode ter declarado, você pode ter rodeado 7 vezes. Isso é macumba no altar. Deus não aceita. Deus não responde. Agora uma coisa é certa, nós colhemos aquilo que nós plantamos. O que é que você está plantando no altar? O que é que você está plantando diante de Deus? Porque a palavra de Deus nos diz, com a mesma medida que medirdes, vos medirão de novo. Com a mesma medida que semeardes, você vai colher. Então, meu amado, toma cuidado. Ninguém vai precisar fazer oração contrária se no teu altar tem oração caína, porque Deus não vai te responder, mas lá na frente você vai ter uma péssima colheita. Nós colhemos o que plantamos. O que é que você está plantando? Você não precisa orar contrário a ninguém, hein? Agora, se você tem sido vítima disso, meu irmão, maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Debaixo de suas asas estarás seguro. O poder de Deus vai transformar a maldição em bênção, e você vai viver o milagre do Senhor. Você vai viver uma colheita abundante. Não importa quantos se reuniram, se ajuntaram contra ti, maior é o Senhor que está contigo, e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Toma posse da palavra do Senhor. Fosse por oração contrária, já estava no caixão há muito tempo. Ah, pastor, mas Deus não ouve. Mas o diabo pega as palavras e faz cumprir. Se você tiver uma vida de oração,
de convicção no que Deus falou com você, de quebrantamento, de compromisso, de arrependimento, de perdão, de fé, meu irmão. Não creia no poder da oração contrária. Faz oração a favor você. Creia que maior é o nosso Deus. Creia que Ele está te ouvindo. Agora, meu amado, se aconteceu alguma coisa, não desista, não abra mão, não abra brecha para que Satanás tenha legalidade. Busque mais ao Senhor, tenha mais intimidade com Deus, clame mais ao Senhor, porque você vai viver a restituição do Senhor. Aonde ficaram os teus princípios de fé? Aonde ficaram os teus princípios de convicção na palavra de Deus? Deus já falou contigo. A graça de Deus, meu amado, é algo glorioso, é algo tremendo. E a maior mensagem da reforma protestante é a graça de Deus. Uma das grandes teses de Martinho Lutero, em suas 95 na reforma, é só a graça. Ninguém tem mérito algum para ser salvo, e nada que você faça vai te dar direito à salvação, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que falta para a igreja hoje resgatar a convicção de fé? O que falta hoje para a igreja resgatar os princípios? Voltar ao primeiro amor, para que possa resgatar a convicção. Voltar ao temor do Senhor. Irmãos, esquecemos muitas vezes que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Mas quando resgatarmos o temor do Senhor, teremos uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você deixou o diabo abalar a tua fé, em nome de Jesus, clama ao Senhor hoje que restitua. Clama ao Senhor hoje que restaure. Se você esmureceu por causa das circunstâncias, volta hoje à primeira palavra. E com a primeira palavra que você recebeu, começa a fazer violência no reino dos céus. Fica na primeira palavra. As circunstâncias podem ter dito o contrário, mas é a palavra de Deus que vai prevalecer sobre a tua vida. Resgata o temor do Senhor. Abaixa a sua fronte. E por termos temor do Senhor, não vamos orar contrário. Porque muitas vezes nos esquecemos que quando pedimos justiça, esquecemos que primeiro Deus vai passar um pente fino em nós, nos lapidar, nos amassar, para responder o clamor que fizemos de justiça. Ele é o justo juiz. Ele vai consertar tudo em nós primeiro, para depois entrar com justiça, ou com a resposta das nossas petições que lhe fizemos. Infelizmente, essa geração está temendo mais aos homens do que a Deus. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não deixe as circunstâncias roubar tua fé. Não deixe os sintomas roubar aquilo que Deus te disse. Não desista da promessa do Senhor na tua vida. Não desista do que Deus te disse. Não coloque em dúvida aquilo que é palavra de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Se não é isso que você tem vivido hoje, faça a oração que Jesus ensinou. Faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha. Oh, santo, 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 santo. Fiel Deus de poder e de graça. Senhor, capacita-nos, ó Pai, a olharmos para a Tua igreja. Muitas vezes a vemos assolada, desanimada, desmotivada. Senhor, eu clamo como o salmista clamou um dia: torna-nos a dar
a alegria da salvação. Torna-nos a dar, Senhor, a esperança. Torna, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, às primeiras obras. Restaura a paixão pela Tua palavra, pelo culto. Resgata, Senhor, Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Senhor, há vidas aqui que perderam o prazer de estar na Tua casa. Há vidas aqui que perderam a esperança de Te cultuar. Há vidas aqui, ó Pai, que foram abaladas pelas decepções, frustrações e situações que viveram dentro da Tua casa. Senhor, Tu és o Deus que cura feridas. Tu és o Deus que cura sentimentos. Traz cura no meio da Tua igreja. Traz cura no meio do Teu povo. Traz cura, Senhor, de alma. Quebra, Senhor, toda resistência. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que convence do pecado, do juízo e da justiça. Tu és o Deus que nos leva a um arrependimento genuíno. Batiza, Senhor, o Teu povo no primeiro amor, nas primeiras obras. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a Tua igreja. Restaura, Senhor, o Teu povo, no nome de Jesus. Se você entrou por essas portas ferido, machucado, descrente, não consegue ter uma fé como a fé de Daniel, não consegue ter a fé como a fé de Abraão, o Evangelho para você tem estado em descrédito. Se você tem vivido momentos que você não sabe nem o que fazer mais, porque nem orar você tem mais força para orar, por causa das tantas decepções, tantas situações que você viveu, que você não consegue crer mais